Vamos agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, reunidos em seu nome, estudando um pouco mais junto com Kardec, todos os ensinamentos deixados. Essa aqui é a primeira aula do ano. Vamos envolver na Dona Odete muita luz e muito amor, para que ela faça por nós todos a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nessa nossa primeira aula deste ano, com mais essa oportunidade, vamos pedir a Deus que nos envolva em sua luz, em seu amor, em suas vibrações carinhosas, para que nos sintamos felizes, tranquilos, serenos, com mais esta aula, aproveitando os ensinamentos, os conhecimentos, e vamos expressando aqui os nossos melhores sentimentos de paz e harmonia durante esses minutos em que estaremos juntos, aprendendo e dando prosseguimento a esse estudo que deverá nos fazer melhores a cada dia, que esta é a finalidade desse estudo. A nossa renovação, a renovação dos conhecimentos que muitos de nós já adquirimos e a vontade de renovarmos mesmo as nossas atitudes, os nossos pensamentos e sentimentos. Que essa equipe espiritual que nos recebe nesta noite possa nos ajudar a compreender as lições, para que nós possamos aproveitá-las. E assim, nós queremos pedir a Jesus, aos bons espíritos, que nos ajudem nesses momentos, intuindo os dirigentes, nós, os alunos, encarnados e desencarnados. E que Jesus nos abençoe a todos e nos envolva em sua paz e seu amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Dona Odete. Nada. Bom, então hoje a palestra é da Lúcia. A gente vai estar falando, ela vai estar falando, sobre a lei de amor, justiça e caridade. Prontinho, pode começar, mamãe. Antes de entrar na aula propriamente dita, eu queria saber quem foi que leu a aula. Teve tempo de ver a matéria. Eu li. Eu também. E o capítulo é muito rico em informações, tem muito texto, e eu até postei hoje no Google esse pedido para vocês, que não deixassem de ler, porque eu tive inspiração de fazer a aula de hoje numa abordagem diferente, para enriquecer ainda mais o nosso entendimento em relação a essa lei, que, como vocês vão perceber no decorrer da nossa aula, é a mais importante de todas. Não que ela seja a mais importante, é que ela é o resumo de todas as outras. Ela contém em si a essência, os aspectos de todas as outras. Então, podemos passar para o próximo slide. Eu achei muito importante conversar com vocês
Feliz Ano Novo eu já desejei, mas renovo, né? Já contei que fiz uma aula diferente, já pedi para lerem o livro-texto, mas considerando a importância desse tópico, desse item do nosso curso, eu senti vontade, foi isso que me fez fazer a aula diferente. Porque se eu fosse trabalhar no livro-texto e mais essa abordagem do teste, a gente ia estourar no tempo. Então, já coloquei no Google o teste para vocês. Esse teste não é para vocês responderem, para vocês mandarem para nós, não. É só para vocês pensarem. Leiam uma vez, 2 vezes, se puder mais vezes, mergulhando fundo nesse poço profundo do nosso próprio eu. E tentando descobrir ou criar condições favoráveis para que em nós, para que a humildade aflore. No decorrer da nossa conversa fraterna, vocês não terão dúvida de que a humildade é o primeiro grau para todas as nossas realizações, todas as nossas conquistas espirituais. E é a vivência da humildade que torna possível a nossa vivência da lei divina. Então, repito, o teste assusta um pouco, conflita muito com as coisas que sabemos do mundo. Aí nós estamos, Jesus, falando com o nosso eu, com a nossa alma, com a nossa essência, mas a gente no dia a dia está acostumado a pensar, a agir, a falar, priorizando o ego. Então, inclusive, eu já tenho observado que pessoas que eu conheço que fazem terapia acabam ficando perdidas, porque a terapia diz, não, você tem que falar, você tem que se defender, você tem que determinar o seu espaço. E Jesus fala, tenha paciência, aceite as diferenças, dê a outra face. Então, nesse teste vocês vão ver como essa renúncia, esse desapego de compreensão, de importância, de respeito, de qualquer outra coisa que o mundo possa nos dar, realmente fica num plano secundário. O que Jesus quer é que nós sejamos como crianças. Quando Jesus, naquela passagem evangélica, fala que o reino de Deus é para as crianças, se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que ser como crianças, a gente, à luz da doutrina espírita, sabe que é uma colocação genérica, porque existem crianças más, e nós espíritas sabemos o porquê, né? A bagagem do espírito, a imaturidade do espírito, a ignorância daquele espírito que faz com que ele, desde pequenino, seja mau. Mas o que Jesus pretende chamar a nossa atenção é fazer esse apelo para a simplicidade, para nós nos despojarmos de tudo que é supérfluo do mundo e vivermos a nossa essência espiritual. Agora, vocês não precisam me contar o que sentiram com o teste, mas eu gostaria de saber se vocês gostaram. Depois vocês me contem se acrescentou alguma coisa, tá bem? Podemos passar para o próximo slide. Então, o objetivo da nossa aula é nos ajudar a entender o que é a lei do amor, justiça e caridade. Sem dúvida, já disse e repito, porque é importante que a gente registre bem isso, é a mais importante de todas as leis, porque é o resumo de todas as outras, e ela deixa bem claro a exteriorização do amor divino para o coração de cada um. Quando a gente entende esse recado, aceita esse convite, nós estamos
com diretrizes seguras para a nossa caminhada evolutiva. E eu escolhi para ilustrar essa slide, essa balancinha aí, bonitinha, mas desequilibradinha. Os pratos não estão na mesma balança, porque ela, na verdade, simboliza claramente os padrões, a nossa medida de justiça, que ainda é muito distorcida. Crianças espirituais que somos. Podemos passar para o outro. Então, quando a gente estuda, reflete, pensa de verdade a respeito dessa lei, nós entendemos que, na essência, no âmago desse ensinamento de Jesus, está a regra áurea. A regra áurea todos nós conhecemos, a gente, inclusive, tem já falado algumas vezes sobre isso. É não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que façam para nós, né? E o que a gente deseja para nós? A gente quer ser feliz, a gente quer que os nossos desejos sejam respeitados, a gente quer justiça, que as coisas aconteçam direitinho, de acordo com os reais valores, né? Mas a gente vê que nesse nosso planeta de expiação e provas, onde ainda predomina a ignorância das criaturas, não existe amor. E, por consequência, não existe ainda justiça. E nem existe caridade. Caridade, também, nós já comentamos isso com vocês em outras vezes, é a vivência prática do amor. Amor e caridade são sinônimos. Só que, quando a gente enfoca o aspecto de caridade, a gente vê que é sair da teoria para a prática. É arregaçar as mangas e fazer, tornar real, efetivo, os valores espirituais que nós conhecemos. E é justamente por isso, regido pela lei de ação e reação, que a gente constrói a nossa felicidade ou infelicidade. Tudo aquilo que nós temos na nossa vida está dentro de nós. E eu escolhi essa ilustração exatamente por isso, porque eu, em relação ao mundo, ao universo, ao cosmos, eu estou exteriorizando energia positiva ou negativa, mas que vai voltar para mim. Então, a vivência do amor, a vivência da caridade, antes de tudo, é comigo mesmo, para mim mesmo. Podemos passar para o próximo. Aqui eu trago a nossa lembrança, o texto de Paulo sobre a caridade, que é uma verdadeira joia espiritual. Estudiosos afirmam, sem sombra de dúvida, que é o mais belo poema das Escrituras, que ele só não é mais bonito do que o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o ápice, né? Eu pensei em colocar aqui e ler com vocês, mas o nosso tempo voa, não dá? Então, eu também coloquei no Google Class e peço a vocês que leiam aquela leitura refletida, procurando trazer para dentro de nós, para o nosso banco de dados, esses valores. Porque sem amor não existe justiça nem caridade. A justiça, nós sabemos, como tudo na nossa vida, que é uma realidade dual, pode ser vista como justiça divina ou justiça humana. A justiça divina, está lá no Livro dos Espíritos, é imutável, como o próprio Deus, é eterna, é cósmica, ela atua tanto no pequeno como no grandioso, é infalível, ela não erra nunca, ela está sempre dentro dos padrões adequados, corretos. Por quê? É reflexo do próprio Criador, né? E, em resumo, a justiça divina é a regra áurea. É o recomendar para nós fazermos para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. A gente fazendo isso, a gente se harmoniza
com Deus, a criatura se harmoniza com o Criador. E a justiça humana, nós conhecemos muito bem, é imperfeita, é transitória, é limitada, porque é reflexo do próprio homem, né? E, inclusive, varia de um país para o outro, varia ao longo do tempo, o que é considerado errado numa época, uns anos ou uns séculos depois, já é considerado certo e aceito com naturalidade. Eu pus aí alguns exemplos para facilitar o nosso raciocínio, a nossa assimilação. Por exemplo, pena de morte. Hoje em dia, em alguns países ainda existe. No nosso país não existe. O divórcio só recentemente foi adotado aqui no Brasil, mas já existia em outros países. E, contemporaneamente, ainda não existe em muitos outros países, né? Aborto, um assunto tão polêmico, né? Vejam, agora acabou de ser legalizado na Argentina. Lá não é mais crime, lá não é mais errado. Mas no Brasil continua sendo passível de pena, né? Também a eutanásia. Aliás, não sei se vocês leram aquela crônica, aquele artigo do Divaldo, lamentando a oficialização do aborto na Argentina, e disse que é um sinal vermelho, porque da mesma forma que as pessoas com essa naturalidade se permitem matar um feto, um bebezinho, mais um pouco eles vão olhar com a mesma naturalidade o direito de matar um idoso, de matar um doente, de encurtar a sua vida, interferindo seriamente no planejamento divino, né? E para a gente entender melhor ainda como a justiça humana é imperfeita, é só a gente olhar o panorama do mundo e ver a quantidade de lares pobres que existem, a quantidade de crianças esquálidas e famintas. Não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui no nosso noticiário de TV, 3x2 a gente está vendo mãe de periferia falando que toda noite vê os filhos chorando de fome. Fome material e fome emocional. Por causa dessa justiça humana de pé quebrado, é que existem tantos moradores de rua. É por isso que existem nos asilos e nos orfanatos tantas criaturas abandonadas que nem sequer recebem a visita dos seus parentes, dos seus familiares. É por causa do egoísmo, da injustiça humana, é que existe tanto desemprego, é que existe prostituição, enfim, a lista de coisa feia dos frutos deletérios da imperfeição humana são muito grandes, não vale a pena a gente esticar muito mais nisso. Mas eu quero que fique bem claro para vocês que essa transformação da justiça humana degradável, patológica, ser transformada em um nível de justiça divina é tarefa nossa. Foi mais ou menos o que a Ana interpretou na leitura do Evangelho. Então, Deus tem o seu planejamento perfeito. Jesus veio para nos ensinar. A equipe Verdade está aí para nos esclarecer, para nos orientar nos 4 cantos da terra. Mas há uma parcela que é nossa, um trabalho que nós é que temos que fazer. Começando no nosso mundo íntimo e depois exteriorizando isso de uma forma real, objetiva, saudável, para a transformação da realidade da nossa sociedade. Podemos passar para o próximo. Então, repito, caridade é vivência prática do amor, é a mais meritória de todas as virtudes. É uma energia poderosa, grandiosa, porque é intrínseca de amor divino. E quando ela é levada a sério, é trabalhada adequadamente,
ela possibilita o desenvolvimento de outras virtudes em nós. E aí, eu pesquisei lá no livro do Rei Prieto Pérez, o Manual Prático do Espírita, que a Ana recomendou para vocês há uns tempos atrás, e de onde eu tirei o teste para nosso encontro de hoje. Então, quando eu estou nesta energia positiva e luminosa de caridade, eu consigo ser humilde. Eu consigo adentrar a virtude da sobriedade, da benevolência, do perdão, da resignação, da generosidade, da compreensão, companheirismo, indulgência, dedicação, vigilância, modéstia, sensatez. Todas essas virtudes são analisadas e explicadas no livro do Ney. Aquele livro é muito bom. E quando eu estava fazendo essa listinha aí, não fiz a lista completa do livro, não. Tem mais, viu, gente? Eu fiquei pensando, vocês estão tão americanizados, eu não sei se o vocabulário da língua portuguesa está bem atualizado aí com vocês. Então, eu sugiro, quando for possível, que vocês mergulhem no dicionário e procurem entender o verdadeiro sentido do que é sobriedade. Porque a gente fala, fica na superfície da palavra e deixa passar batido o real trabalho que nos está sendo solicitado fazer. Então, o que é ser generoso? O que é ser compreensivo? O que é ser misericordioso? Em que consiste a nossa capacidade de renúncia? Enfim, vale a pena, muda muito. E, às vezes, a gente até, por exemplo, abnegação. Eu sei, para mim, dá para o meu gasto. Mas se eu quiser explicar para uma outra pessoa o que é, muitas vezes eu tenho dificuldade. E quando a gente faz essa busca mais completa no sentido etimológico da palavra, o nosso aprendizado se enriquece de uma maneira muito especial. Podemos passar para o próximo. Então, a regra áurea é amar a Deus, amar ao próximo e a nós mesmos. E quando nós nos esforçamos em maior ou menor intensidade para estar nesse padrão vibratório, vejam que Jesus falou que pode ser na medida de um grão de mostarda. Se a nossa fé nos impulsiona a caminhar nesse sentido, a nos trabalharmos para essa transformação, nós criamos automaticamente, porque a mente é que comanda o corpo, é que comanda a vida. Então, quando eu estou com as minhas boas intenções e trabalhando com disciplina, com afinco, eu mudo o meu padrão vibratório, o meu padrão energético, que vai ficando positivo. Quanto mais vezes eu repito, mais ele vai se iluminando, se ampliando. E essa energia positiva que eu mesmo gero e coloco em mim, automaticamente, vai possibilitar incontáveis mutações, as transformações, as mudanças do homem velho no homem novo. Agora, se eu não tiver humildade, eu não vou aceitar os desígnios de Deus. Se eu não tiver humildade, eu não vou respeitar o direito do meu próximo. Se eu não tiver humildade, eu não vou saber enxergar, não vou ter condições de enxergar os meus defeitos, os meus vícios materiais, morais ou espirituais, né? Eu coloquei ali para lembrar de comentar com vocês da comparação do diamante e pus aquele ponto de interrogação porque eu queria saber se vocês se lembram que nós já usamos essa comparação em aula anterior, que o amor, na verdade, pode ser comparado a um diamante multifacetado. Cada uma dessas arestas, desses ângulos,
é um tipo de amor. Eu coloquei uma listinha pequenininha aí, mas se vocês quiserem me ajudar, a gente pode enriquecer mais. Então, existe o amor a Deus, existe o amor próprio, o amor paternal, filial, o narcisístico, muito comum ainda no mundo, amor à vida. As pessoas não querem morrer, querem ter uma longa vida. O amor cósmico. O que é amor cósmico? É o respeito à natureza, no âmbito maior ou menor, é o respeito aos animais, às plantas, é a nossa postura ecológica, né? O amor de Eros, que é o amor comum que existe entre dois seres aqui no nosso planeta, que nós sentimos intensamente na fase de namoro, de noivado, casamento e etc. Né? É o amor patriótico. O maternal eu já citei quando falei do paternal. O amor fraternal, que é a maior lição da nossa pauta, porque nos faz enxergar o outro como um filho de Deus como nós, um irmão querido a quem nós precisamos aprender a amar. Existe o amor platônico, existe o amor paixão, né? Enfim, qualquer uma dessas manifestações, vocês podem ter certeza, é uma exteriorização, maior ou menor, dessa energia criadora do universo, básica criadora do universo. O amor rege a vida do micro ao macrocosmos. Podemos passar adiante. Então, amor, energia criadora, possibilita a ligação da criatura com o Criador, harmoniza, apara arestas em curtas distâncias. E foi isso que Jesus quis dizer, eu e o Pai somos um. Quando nós nos esforçamos na vivência dessa lei de amor, justiça e caridade, nós estabelecemos uma sintonia direta com o Pai. Não tem coisa melhor para acontecer na nossa vida. E por isso que esse aprendizado é tão importante, eu diria, disse mesmo, indispensável. Né? E foi isso que Jesus quis nos ensinar na parábola do festim de núpcias. Nós precisamos preparar a nossa veste nupcial. A gente não pode passar pela vida de qualquer jeito e desencarnar de qualquer jeito, achando que vamos encontrar com Deus ou esferas mais felizes. É preciso desse preparo prévio, é preciso dessa veste nupcial. E para a gente construir essa veste nupcial, antes de tudo, imprescindível é que nós estejamos atentos no sentido de erradicar distúrbios vibratórios. O que é que eu chamo de distúrbios vibratórios? Qualquer forma de desamor. Ainda há pouco falamos sobre a palavra. A gente ama ou agride com a palavra, com o pensamento, a gente ama ou agride com o pensamento, com atitudes, etc. Então, todos esses momentos na nossa vida geram energia positiva ou negativa que vai desestabelecer a nossa felicidade ou infelicidade. Por que a doutrina faz tanto apelo em relação à reforma íntima? Nós já temos conversado muito sobre reforma íntima, que é, em suma, a reeducação de nós mesmos. É a reformulação da nossa escala de valores de vida. Né? Estar atentos para deixar de fazer aquelas coisas, entre aspas, que prejudicam, primeiramente, o nosso corpo, depois, pelo estudo que já fizemos, sabemos que prejudica o perispírito, e com o conhecimento da doutrina, a gente sabe que prejudica também o espírito. Né? Então, é uma questão de sabedoria, estar atento
com muita competência para gerenciar essa dinâmica da nossa vida, essa integração mente e corpo nessa sintonia mais elevada, mais luminosa. Mas para que isso aconteça, eu tenho que orar e vigiar, eu tenho que estar atento. Eu não posso mais viver como se eu fosse um robô, seguindo instintos, seguindo impulsos, verdadeiro joguete de desejos, muitas vezes primários, né? O impulso vem porque está na nossa bagagem. É aquilo que nós construímos no passado, é aquilo que nós ainda somos. Mas se eu quero mudar, se eu quero crescer, se eu quero essa harmonia com Deus, eu tenho que estar atento, comandando, dirigindo a minha vida. E também isso a gente já aprendeu nos nossos estudos anteriores, que quem comanda é o Espírito é o Senhor. Teve uma aula que eu trouxe até para vocês, a ilustração do cavalo e o cavaleiro, da carroça e o condutor. Corpo é corpo, quem dirige é o Espírito, ele é que determina, mas para fazer uma boa direção, ele tem que estar atento, tem que estar bem preparado, né? E este Senhor vai construir, vai controlar através da mente. E nesse controle, nesse trabalho disciplinado, ele vai transformar a própria vida, vai transformar a si mesmo. E para realizar essa tarefa, que é o objetivo da nossa vida aqui na Terra, nessa abençoada escola terrestre, nos proporcionarmos oportunidades de vivência correta, né? Para isso, eu preciso de uma vontade firme e realizadora. E aí, no livro do Ney, eu encontrei essa colocação, que a nossa vontade, eu sempre pensei na vontade como uma alavanca propulsora, mas hoje, preparando a aula de hoje, eu senti que, na verdade, a vontade e a ação pode ser comparada a um projétil. Gente, o que é projétil? É uma bala, numa espingarda, num revólver. Quando eu puxo o gatilho e a bala sai na direção que eu apontei, não tem nada que faça ela voltar. E se o meu alvo for positivo, melhor para mim. Mas se for negativo, o resultado vai trazer sofrimento e dor para mim. Podemos passar para o próximo. Para a gente saber agir direitinho, viver de uma forma correta, é preciso da nossa consciência estar bem aflorada, bem trabalhada. E como é que a gente desperta a consciência? É lendo, é estudando, é pensando, é refletindo, não se permitindo aqueles mecanismos habituais de tapar o sol com a peneira, de nos atordoarmos, de evidentemente ignorarmos, evitarmos qualquer ocasião de pensar em coisas mais sérias, nesses valores espirituais. Também já falei com vocês sobre consciência na aula anterior, e falei que eu gosto dessa palavra, ela nos remete a entender que consciência aflorada é viver com ciência, é viver com sabedoria. Então, eu escolho, eu determino, eu defino, faço aquilo que eu analisei, avaliei, sei que é o melhor, que é o correto. Não mais me comporto como robô, não mais me comporto feito um cachorrinho, feito um gatinho, feito unicamente na base do instinto. Nós somos seres espirituais. Eu não sei se vocês receberam e tiveram a oportunidade de assistir a palestra
que foi feita na federação nesse domingo passado, às 10 horas da manhã, por um psiquiatra. Foi uma palestra brilhante. Eu até compartilhei com vocês exatamente por isso. E no decorrer da palestra, ele diz que nós não somos seres materiais em busca de uma realidade espiritual. Não, nós somos seres espirituais vivendo hoje, aqui e agora, uma experiência para o nosso crescimento, para a nossa transcendência, a nossa essência divina. Precisamos alçar grandes voos. E aí, nessa hora, ele falou, não voos de borboletas, mas voos de águia, porque o potencial do espírito, da centelha do ser que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, está pronto para realizar voos de águia. Né? Agora, para que isso aconteça, que essa transformação aconteça, eu preciso dar uma parada nesse meu comportamento materialista, de permissividade, de negatividade, enfim, de uma série de valores, de energias negativas que vão impedir de alcançar o meu objetivo, e vão desviar a bala que a minha vontade está buscando, né? Precisamos trabalhar sempre buscando a harmonização com a lei, criando assim campo vibratório, porque se eu estabeleço a minha sintonia com a lei, com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, eu vou ter um campo vibratório que vai me permitir, me possibilitar exteriorizar energias positivas e luminosas, exteriorizar emissões de amor. E essa emissão de amor, trabalhada, feita por cada um de nós, com certeza vai devagarzinho transformando a face da Terra. Não é de um dia para o outro, mas ao longo do tempo a transformação acontece. Por quê? Porque nós somos deuses, nós somos luzes. Jesus falou, a gente sabe disso. Por que eu vou deixar de assumir o meu papel com competência e me entregar à invigilância, à irresponsabilidade? Né? E esse trabalho, meus queridos, já falei isso outras vezes, é tarefa pessoal e intransferível. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou pensando. Vocês sabem o quanto que eu amo a Ana. Se a Ana fosse bandida, por mais conselhos que desse para ela, não ia adiantar. O conselho entra por aqui e sai por aqui, porque quem realiza, quem determina, quem constrói a própria realidade é a própria criatura. Por mais que a gente ame o outro, filho, marido, mãe, pai, seja lá quem for, nós conseguimos chegar até um determinado ponto. Dali para frente, ninguém penetra. A própria pessoa que toma conta de si mesmo. Podemos passar para diante. Faltam 20 minutos para encerrar a aula, tá? Quantos minutos? 20. Ó, estamos encerrando. Vocês vão ter tempo para pergunta. Então, vamos encerrando a nossa aula. Deixa eu tomar uma aguinha. Com um convite. Todos estamos sendo convidados a pensar. Em que nível de consciência despertada nós estamos? Nós estamos trabalhando no nosso dia a dia para vencer o mundo, simbolizando a nossa inferioridade, as nossas limitações, a nossa materialidade? Ou nós estamos preocupados só em vencer no mundo? Em ganhar muito dinheiro, em ser uma pessoa importante, e ter isso ou aquilo de valor material, né? Agora, essa abordagem aí, mais uma vez, está dentro da nossa realidade dual.
eu preciso analisar em relação ao que está acontecendo no meu mundo interno e no meu mundo externo. Precisamos, acima de tudo, saber agir, fazer opções corretas, de atitudes nobres, de atitudes elevadas, certas. O que é certo e errado? Certo é tudo aquilo que se harmoniza com a lei de Deus, né? E tudo aquilo que a gente doa, a gente recebe. Quando a gente vivencia o amor, a gente, por uma questão da lei de sintonia, que é uma lei divina, a gente se une a outras pessoas que pensam igual, que sentem igual, formamos uma corrente do bem, e nessa corrente do bem, a gente fortalece o outro e a gente se fortalece. E isso vitaliza o nosso ser, a nossa alma. O amor é o combustível da vida. Ali eu coloquei a comparação do carro para a gente, com essa analogia, entender melhor. Um carro não anda sem gasolina. Pode ser o melhor carro, o mais moderno, o mais caro. Se eu não puser gasolina nele, ele não anda. Ou qualquer outro combustível. Então, o mesmo acontece com a nossa essência divina. Se nós não nos abastecermos, se nós não nos alimentarmos com valores positivos e luminosos, a gente não sai do lugar. E para buscar esses valores nobres, luminosos, que efetivamente nos ajudarão a crescer, nós temos que colocar o Evangelho na nossa vida. Porque o Evangelho de Jesus é roteiro seguro para a nossa caminhada evolutiva. Estudando o Evangelho de Jesus, nós aprendemos a respeitar a lei do amor, justiça e caridade. Nós deixamos de ser orgulhosos, nós deixamos de ser egoístas e de uma porção de outras coisas, de verdadeiros descaminhos, né? Precisamos, para realizar esse nosso trabalho, ter como lema a caridade, ou seja, a vivência do amor. E que Jesus nos abençoe para que nós saibamos sempre fazer melhores escolhas. E com o nosso exemplo, influenciar o outro e transformar o mundo. Graças a Deus. Quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa? Porque às vezes no que a gente fala A, vocês concluem B, que enriquece o nosso estudo, essa troca é muito importante. Hoje eu fiz força para fazer menos slides, exatamente para dar tempo para a gente ter essa conversa final, para vocês poderem se colocar. Dona Lúcia, eu só queria acrescentar, eu vi a palestra do Haroldo ontem. Eu achei, assim, eu acho que para mim foi uma das mais lindas que eu já vi dele, assim. O amor que ele fala de Deus e do amor de Deus, eu emocionei, assim, eu chorei em alguns momentos. Ele fala duas coisas que eu anotei e que queria dividir com o grupo, assim, que se o grupo não viu, vale a pena ver, mas acho que todo mundo já viu. Que a justiça se aperfeiçoa no amor. O amor se expressa na caridade. Acho que resumiu muito esse capítulo do estudo. Para mim, eu achei maravilhoso. E uma segunda coisa assim do amor, né, de Deus pela sua criação é a questão que Deus respeita as decisões de todas as consciências, né? Ele ama do verme ao anjo. Letícia, esse comentário que você fez acerca da sua emoção é uma prova evidente, óbvia, de como a energia mexe conosco. A energia mais elevada nos emociona, a energia mais pesada nos empurra para a lama, para o barro, para baixo, né? Então, é uma questão de sabedoria, buscar momentos como esse, de ouvir boas palestras, de fazer essas reflexões que eu passei para vocês hoje, o texto de Paulo,
o teste da humildade, porque isso tudo vai mexendo, vai transformando a nossa energia e vai nos ajudando a mudar o padrão. E ele fala, o Haroldo fala, inclusive, da tradução que ele fez, né, do Novo Testamento. Eu não sei se vocês sabem, mas ele fala grego e fala hebraico, né? Então, para quem não sabe, tem o Evangelho que foi traduzido pelo Haroldo. Tem uns 2 anos de idade. Eu tenho ele aqui, vou mostrar a capa deles para vocês. Que tem uma linguagem um pouco mais simplificada, menos rebuscada do que as outras traduções que a gente conhece. Atualizada, né? É. E voltando aí ao que você estava comentando, né? Nesse momento conturbado que a gente está vivendo, né? De certo e errado, e impeachment, e Parler que fecha, que abre, que Twitter account que fecha, enfim. Estava pensando o que é certo, o que é errado, né? Em termos de liberdade de expressão, voltando aí para essa lei maior, né? Lei de amor, justiça e caridade. O Haroldo fala uma coisa sensacional, né? Que é aquela comparação que, se a gente tiver dúvida, coloca Kant em ação. E aí, se é bom só para mim, tá bom. Então, eu vou roubar só um pouquinho. Não tá fazendo diferença nenhuma, tem um montão. Mas se todo mundo resolver fazer a mesma coisa, é bom ou é ruim? Né? Então, é a gente lembrar que o acúmulo do mal, a multiplicação do mal, não é porque todo mundo tá fazendo mal que faz o mal ser bom. Não é bom. O mal continua sendo mal, né? E essa sensação de que muitas vezes a gente acha que a nossa colaboração é invisível, ele mostra pra gente que na verdade não, que é significativa, né? É. Sabe, nesse momento que a gente está vivendo, uma caridade explícita, adequada para o hoje, para o agora, é não falar de vírus, não falar de Covid, não falar mal de político, porque a gente está vitalizando. Então, eu me recuso a falar de Covid, eu me recuso a falar dessas notícias feias que a gente vê ainda no noticiário da TV, porque eu não quero focar o mal, eu quero focar o bem. E, inclusive, conto para vocês, porque às vezes vocês podem achar boa ideia e compartilhar. No primeiro dia do ano, eu já assumi o compromisso comigo mesma de preparar a minha cabeça e o meu coração para viver dentro desses padrões de quarentena até o final do ano. Não vou ficar ansiosa, não vou ficar pensando, vai ter vacina em fevereiro, em março, em abril. Aí vocês estão mais organizados do que nós. Aqui a gente não tem vacina, não tem seringa, não há direção ainda efetiva. Está começando a pintar uma melhorinha agora. Mas vamos dizer, se a vacina sair em fevereiro, eu tomo uma dose, não adianta, porque a proteção efetiva só vem depois da segunda dose. Então, na melhor das hipóteses, se tudo correr direitinho, vai ser em julho. Mas para não ficar ansiosa, eu já me programei para viver de quarentena até dezembro. E achar coisas interessantes para fazer. Né? Isso, o tempo vazio é horrível. Fala, querido. Posso fazer uma adição? Ontem, quando eu estava lendo, eu tive o texto, né? Tive uma percepção muito pessoal de que nós temos uma impressão errada da justiça. Nós imaginamos a justiça como um mecanismo punitivo, como aquilo que nos traz uma pena, quando, na verdade, a justiça é um mecanismo educativo. Então, ninguém aqui é um pecador, nós somos educandos. Estamos sendo educados. E a justiça é o mecanismo que estabelece o nosso programa educativo, de acordo com as nossas próprias ações. E eu fiquei imaginando que Deus é tão bom que Ele nos permite participar do nosso programa educativo, pois são as minhas ações que determinam
o programa educativo que eu necessito. Uhum. Então, tudo aquilo que eu realizo reverbera na justiça e determina o meu programa educativo. E por que que as coisas são assim? Porque nós somos co-criadores, colaboradores de Deus na criação. E o item número 1 dessa nossa tarefa de co-criador é a nossa própria educação. Uhum. E é legal esse comentário também que o Haroldo faz, de que a justiça humana, ela não educa, né? Ela pune, que é diferente da base, como você falou de uma forma tão bonita aí, da justiça divina, né? Isso da gente se olhar como aprendiz, em vez de penitenciário, é bem melhor, né? E esse aqui que é o livro do Haroldo, tá? Então, é o Novo Testamento, mas primeiro que a letra é grande. Então, pra gente que tá virando 50, ajuda, porque a letra não é milimétrica, porque também é só o Novo Testamento aqui, não tem o Velho Testamento. Ele tá trabalhando na tradução do Velho Testamento. Eu acho, complementando um pouco do que foi falado na questão da justiça, para mim sempre foi um tema delicado de pensar, como é que, se for pensar friamente, como é que Deus permite que uma pessoa como Hitler faça as atrocidades que fez. E aí, quando a gente estuda esta lei, enfim, da justiça, do amor e da caridade, e percebe que Deus ama o verme como anjo, ama Hitler como Paulo, o apóstolo, é interessante ver que na misericórdia dele, ele permite que essas coisas aconteçam e que essas e de uma forma, né, quando a gente fala hoje no Evangelho a gente falou que Deus não cai uma folha sem que Deus saiba. Na minha percepção, acho que não cai uma folha sem que não esteja alinhado com a lei divina, com a lei de Deus. Então, todos os acontecimentos estão em linha com as leis divinas, né? E se isso aconteceu, uma reação vai ter. Mas não é porque Deus vai julgar ou vai punir, é porque Hitler mesmo vai entender o que fez e os espíritos que estavam acompanhando ele vão entender o que fez e vão ter que recuperar isso. E é interessante pensar o quanto as pessoas que passaram por aquilo sofreram pelas ações. Eu vou pegar o exemplo do vô da Aline, que veio fugido da Itália para o Brasil por conta de Hitler. O quanto uma pessoa pode impactar globalmente, né, o povo. Então, para mim é interessante ver a misericórdia divina trabalhando de formas que para a gente parece tão inortodoxas, vamos dizer assim. Muito bom. Você está em mudo, Ana. Você está muda. Mas antes da gente encerrar, faltam mais 2 capítulos só para a gente fechar o segundo livro. Isso, né? Semana que vem a mamãe vai dar aula sobre o capítulo 17, que é a perfeição moral. Eu vou dar o último capítulo, que é Esperanças e Consolações, e aí a gente vai ter a revisão e a mamãe vai dar uma aula extra sobre, para vocês ficarem mais craques aí como expositores. Fala, Miguel. A pergunta é, falou que próxima semana a gente vai ter o EG, porque aqui é feriado? Não, só agora, desculpa, a próxima aula que eu quero dizer, dia 25, desculpe, não dia 18. Dia 18 a gente não tem aula. Eu vou preparar essa próxima aula também no Manual Prático do Espírita, para dar para vocês conhecerem. Mas, por favor, não deixem de ler a matéria da apostila, tá bem? Ok. Ana, uma pergunta. Tem a palestra sábado também, né, Ana? Isso, a palestra vai ser que horas? Às 9 da manhã, vocês devem ter tudo no sua... Eu mandei e-mail. Se você, quem aqui não recebeu o e-mail, me avisa. A do dia 23, né? Isso, dia 23. E o que eu vou fazer... Às 9. Eu vou passar um pouco de lição de casa, porque, de novo, a gente está com um canhão para matar tico-tico, né? Nós somos tico-tico. Nós todos aqui.
E vamos ter 15 dias, né, de folga. Então, eu vou mandar algumas coisas para vocês escutarem e eu quero que cada um me mande 2 perguntas. Porque eu tenho certeza que na hora que a gente for... o povo aqui não é muito envergonhado, mas ele vai falar 45 minutos e a gente vai ter uns 45 minutos para uma mesa redonda. De novo, com uma pessoa que é extremamente culta. Além disso, vai estar uma outra pessoa lá da federação que chama Mabel, que cuida desse relacionamento da VESP com o mundo exterior, assim. Então, a gente tem uma oportunidade de aprender coisas novas, mas para isso a gente precisa perguntar, tá? Então, eu não quero que a gente chegue lá simplesmente folha branca e, tá bom, só escutando, tá bom? Pergunta. Então tá. Alguém quer fazer a prece final? Ó, tem uma menina linda aí. Será que a menina linda que tá aí quer fazer prece final pra gente? Faz, vai. Eu Em adoro. defesa dela, ela faz na evangelização, né, Rafa? Adoro. Ela faz, é a coisa mais linda. A Bia adora. Faz, vai. Não? Ela vai fazer. Ela vai fazer eba. Eba, eba, eba. Fala bem alto, boneca. Bem pertinho. Obrigado, Jesus, para esse dia. Pai, ajuda porque tá muito baixinho, papai. Nossa saúde, Nossa família. nossa família, aquele tempo de maravilhoso. Que assim seja. Obrigada, Mestre Jesus, por mais esse dia, por mais esse estudo, por esse grupo, por essa família que nós construímos aqui dia a dia. Essa família que não é feita de sangue, mas é feita de amor. Abençoa os nossos dias, as nossas escolhas e principalmente, Senhor, os nossos pensamentos. Fica conosco hoje e sempre. Fluidifica as nossas águas, colocando aí para cada um de nós aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio físico, espiritual e emocional. Graças a Deus. Graças a Deus. Ótimo.